A presença acima de mim. Eu tinha acabado de me mudar para a cidade para começar um novo emprego. O salário não era grande coisa, então precisei procurar um lugar barato para morar. Foi assim que acabei alugando um quarto em uma pensão antiga, perto da rodoviária. O quarto era simples: cama, um lugar para guardar as roupas, uma janela que mal fechava e o teto de madeira que já estava bem escurecido por causa do tempo. A dona da pensão parecia simpática, mas estranha ao mesmo tempo. Ela mencionou que a casa era velha e por isso tinha alguns estalos, mas que era normal. Até aí tudo bem, não era a primeira vez que eu me hospedava em uma pensão antiga. Na primeira noite, deitei já cansado, pronto para dormir, mas pouco tempo depois, durante a madrugada, comecei a ouvir um som vindo do teto. E meu sono é leve, então logo achei estranho. Primeiro pensei que fossem ratos. Eram arranhões leves, corridos, como unhas raspando a madeira. Mas então veio o som que me deixou em alerta. Pareciam passos, como se alguém estivesse acima de mim. Levantei. Olhei pela janela para ver se tinha alguém no telhado, mas não dava para ver nada. A rua estava silenciosa. Quando voltei para a cama, o barulho tinha parado. Na noite seguinte, aconteceu de novo. Dessa vez, os passos vieram acompanhados de um som baixo. Era como se alguém respirasse do outro lado da madeira. Tentei pensar em outras coisas, fazer técnica de respiração, qualquer coisa para me ajudar a dormir rápido. No dia seguinte, notei uma mancha escura no teto, bem acima da cabeceira da cama. Era sutil, mas estava ali. Curioso, puxei a cama um pouco para o lado para olhar melhor. Foi então que percebi. Havia pequenos buracos na madeira. Não eram rachaduras naturais, mas buracos redondos, cuidadosamente feitos. Quando me aproximei, a sensação foi horrível. Eram muitos espalhados, alinhados, como se alguém tivesse passado horas, talvez dias, deitado ali em cima, olhando através deles. Naquela noite, não consegui pregar os olhos. Deitei com a cama afastada, mas não adiantou. Por volta das 3 da manhã, ouvi de novo os arranhões. Lentamente, olhei para cima e juro que vi. Por uma fração de segundo, parecia que tinha um olho, como se algo brilhasse dentro de um dos buracos. O medo foi tão grande que não consegui me mover. Fiquei imóvel, respirando devagar. Mas então, o que quer que fosse aquilo piscou e eu entrei em pânico. Eu não tinha para onde ir e o dinheiro era só o que eu tinha para passagem no dia seguinte. Não consegui dormir. Fiquei do outro lado do quarto e cochilei no chão mesmo por algumas horas. Quando acordei, resolvi reparar no banheiro do quarto. E, para o meu horror, encontrei outro buraco, pequeno, discreto, quase imperceptível, bem ao lado do vaso sanitário. Havia mais um perto do chuveiro, apontando exatamente para onde eu ficava quando eu tomava banho. Meu coração já estava disparado. Comecei a me perguntar há quanto tempo alguém estava me observando. A última coisa que fiz foi olhar para o espelho do banheiro. Uma sensação horrível vinha através dele. Lembrei de um truque que tinha visto uma vez. Se você encostar a ponta do dedo no espelho e houver um espaço entre o dedo real e o reflexo, é um espelho comum, mas se o dedo encostar diretamente no reflexo sem espaço, é um espelho falso. Meu coração disparou. Encostei o dedo. Não havia espaço, era um espelho falso. Saí dali imediatamente. Joguei minhas coisas na mochila e desci correndo as escadas. Conversei com a dona da pensão, mas ela pareceu não se importar. Nunca mais voltei naquele lugar. E até hoje, quando entro em qualquer banheiro, não consigo evitar. Sempre procuro buracos nas paredes e sempre faço o teste do espelho. O homem sem face. Meu pai sempre dizia para nunca olhar diretamente para os vidros da janela depois da meia-noite. Eu achava que era só superstição,
Cresci ouvindo isso como quem escuta uma regra sem sentido, tipo assobiar de noite ou não varrer a casa depois das 6 da tarde. Até que uma noite eu entendi o motivo. Era uma madrugada abafada, comum no Rio de Janeiro. Eu estava sozinho em casa, tentando terminar um trabalho da faculdade no computador, quando me levantei para beber água. Foi então que, a passar pela janela, eu vi. O reflexo não era o meu, era de um homem parado do lado de fora da casa, olhando diretamente para mim. Ele usava roupas escuras, mas não tinha rosto, nada, como se alguém tivesse apagado seus traços com borracha. Nenhum olho, boca, nariz, só um vazio liso. Humano, mas ao mesmo tempo não parecia. Meu corpo congelou. Eu virei o rosto rápido, encarando a porta e corri para trancar. Por algum motivo ela estava destrancada, mesmo que eu sempre tranque. Mas quando voltei os olhos para o vidro, ele ainda estava lá, no reflexo, parado. A única coisa que mudou foi a posição da cabeça. Ele parecia ter se inclinado levemente para mais perto, como se quisesse me observar com mais atenção. Eu fiquei imóvel olhando para ele com o coração a mil. Depois de alguns segundos, que pareceram uma eternidade, ele se afastou e sumiu. Pensei em chamar a polícia, mas talvez não fosse adiantar. Desde aquela noite, nunca mais consegui atravessar a sala sem sentir medo. Comecei a evitar as janelas depois da meia-noite. Mas mesmo com essa precaução, as coisas só pioraram. Às vezes, quando estou deitado, consigo ouvir o estalar leve do vidro, como se alguém passasse a mão devagar pelo lado de fora. Outras vezes, tenho a impressão de que o reflexo aparece em outros lugares, na tela preta da TV desligada, até na porta do micro-ondas, sempre sem rosto, sempre imóvel. O detalhe mais perturbador é que ele nunca aparece inteiro. Agora é como se estivesse mais perto, recortado no reflexo, mostrando apenas o ombro e aquela cabeça lisa. Não sei se isso acontecia porque eu continuava olhando mesmo sem querer. Só sei que em uma noite tive minha primeira paralisia do sono e senti a presença dele no meu quarto. Ouvia seus passos e um murmúrio de quem tenta falar e não consegue, mas eu não conseguia me mover ou gritar. Foquei a atenção no meu dedo do pé e aos poucos consegui me libertar daquela paralisia. Foi uma das piores experiências da minha vida. Levantei da cama e a casa estava silenciosa, mas meu coração batia acelerado. Fui tomar uma água, tentando não pensar, apesar da sensação ruim que sentia atrás de mim. Fui andando, acendendo todas as luzes da casa. Eu estava em pânico, com a minha mente implorando por ajuda, mas eu estava sozinha e precisava ser forte. Talvez fosse só coisa da minha cabeça. Eu estava passando por um momento horrível naquela época e achava que tudo era por causa disso. Se você está gostando dessas histórias, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo novas histórias de terror para vocês. Muito obrigado pelo apoio. A sala 10 da biblioteca. Eu trabalhava como estagiário na biblioteca municipal da minha cidade. Era um prédio antigo, mas bem conservado e bonito. Desde o primeiro dia, achei curioso um detalhe. As salas numeradas no andar de cima pulavam do 9 direto para o 11. Achei que fosse só um erro, ou talvez uma sala tivesse sido transformada em depósito e esquecida. Nunca dei muita importância. Até que um dia, procurando um espaço para arquivar caixas de livros doados, percebi uma fresta diferente entre duas estantes encostadas na parede. Quando empurrei com força, ouvi um rangido e ali estava uma porta, discreta, sem nenhuma numeração. Não tinha maçaneta, era uma porta lisa com um buraco onde deveria estar a maçaneta. Hesitei, mas empurrei. Era uma sala pequena, abafada, com cheiro de mofo. As paredes estavam descascadas e não havia janelas.
No canto, vi uma mesa infantil, bem pequena, completamente diferente do resto da mobília da biblioteca. Sobre a mesa havia marcas circulares, como se alguém tivesse arranhado repetidamente a madeira com as unhas. O ar ali dentro parecia pesado, sufocante. Não aguentei ficar ali muito tempo e saí, fechando a porta com pressa. Durante o expediente, não consegui tirar aquilo da cabeça. Então, no café da tarde, comentei por alto com o funcionário mais velho, o Sr. Anselmo, que trabalhava lá há mais de 30 anos. Eu disse meio que com tom de brincadeira que tinha descoberto a sala 10. Na mesma hora o rosto dele mudou. Ele ficou pálido e pediu para que eu nunca mais falasse sobre isso. Quando insisti, ele suspirou fundo, olhou em volta para se certificar de que ninguém estava ouvindo e falou quase num sussurro: "Você não deveria ter aberto aquela porta." Ele me contou que décadas atrás, o filho pequeno da antiga diretora da biblioteca tinha desaparecido. Todos acreditavam que ele tinha fugido ou se perdido pela cidade. Foram dias de buscas, até que um cheiro forte começou a sair daquela sala esquecida. Quando arrombaram a porta, encontraram um menino lá dentro, já sem vida. Ninguém nunca soube ao certo como ele entrou ou por que não conseguiu sair. Alguns dizem que a mãe, tomada pelo desespero, mandou lacrar o lugar para sempre, fingindo que a sala nunca existiu. Outros afirmavam que havia algo errado naquele cômodo desde antes. Por isso, a numeração pulava do 9 para o 11. Era como se todos tivessem tentado apagar a sala da memória do prédio. Depois que eu vi isso, nunca mais conseguia passar pelo corredor sem sentir um incômodo. E até hoje, às vezes quando fico sozinho no andar de cima, tenho a impressão de ouvir batidinhas baixas vindo de trás da parede. Já tentei me comunicar com o menino, me sinto um idiota comentando isso, mas sim, eu já tentei. Mas ainda sem respostas ou sinal da presença dele. Mas eu ainda ouço alguns barulhos vindo de lá.